Bom, galera, então hoje vamos trocar ideia de o que está sendo utilizado e para que está sendo utilizado com relação a diferentes modalidades de termoterapia, beleza? Então vamos começar com diatermia. Começando com a diatermia, e aí depois a gente passa para raios infravermelho. Bom, nosso primeiro trabalho, modalidades de eletroterapia para doença do manguito rotador. Pode ser uma lesão, pode ser uma outra doença inflamatória. Então vamos lá. Manguito rotador. Tá? E aqui eles vão testar diferentes modalidades de eletroterapia isoladas ou associadas a outras técnicas. Dentre elas teremos o uso da diatermia. Então vamos direto para o ponto da diatermia, tá? Ah, ó, ó, outros estudos pequenos não apresentaram benefícios clinicamente relevantes para o uso de PMF, MENS, que deve ser alguma variação do TENS, iontoforese com ácido acético e diatermia de microondas. Tá? Então, opa, deixa eu fechar aqui a aba do Zap, que senão o Zap vai ficar apitando aqui. Aí. Bom, então os autores eles apontam outros tratamentos como tendo alguma eficácia para tratamento de manguito rotador, para tratamento de lesão ou inflamação, menos a nossa diatermia, tá? Então, para tratamento de manguito rotador não funciona a diatermia. E aí é que eu vou colocar microondas, porque eu posso ter por ondas curtas e por microondas, tá? Aqui eles usaram microwave e microondas. Vamos lá, agora para capsulite adesiva, ou o nosso tradicional ombro congelado. Tá? Capsulite adesiva para capsulite adesiva. Vamos lá. Baseado em evidências de baixa qualidade, os resultados da utilização de ultrassom PMF, diatermia de ondas curtas, iontoforese e outras terapias foram efetivas quando utilizadas em conjunto com exercício, tá? Mas como as evidências são de baixa qualidade, os caras não estão totalmente convencidos se, associada ao exercício, a diatermia, nesse caso, a diatermia por ondas curtas, ela traz algum tipo de efetividade para tratamento de capsulite adesiva. Ó, aqui eles batem o martelo low level laser therapy. Terapia, o low level laser therapy, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o laser que nós usamos na clínica, tá? Laser de baixa potência, de baixa intensidade. Bom, para capsulite adesiva, eles observaram um laser mais efetivo que o placebo e outras modalidades terapêuticas não foram mais efetivas que o placebo. Tá? Então, nesse caso também não funciona.
mas para ondas curtas. Tá? Vendo essa divisão aqui. Muito atento ao Júnior, que o Júnior sempre traz as novidades aqui das nossas terapias. Ó, aqui, ó, diatermia para tratamento de fratura no tornozelo. Deixa eu só colocar aqui no Translate para ver se ankle é tornozelo mesmo. Tornozelo. É o tornosa. Reabilitação para fratura no tornozelo em adultos. Fratura de tornozelo. E aí percebam, vocês já devem ter notado isso, muitas das nossas dos estudos que nós encontramos para termoterapia serão utilizados ou em fisioterapia, em ortopedia e traumatologia, ou em reumatologia, ou em fisioterapia desportiva, tá? Ano que vem nós vamos tirar um mês e meio só para aprender a trabalhar com fisioterapia baseada em evidência, utilizar de maneira correta e adequada a base Pedro. Nós vamos ver que eu tenho estudos para diversas áreas, para neuro, para todas as áreas da fisioterapia que tem pesquisa ativa, eu tenho estudos dentro da base de dados, tá? E aí nós abordamos mais estudos na área de desporto, orto e reumato, em virtude do tema que nós estudamos em termoterapia, né? Ano passado também em biomecânica, né, por se tratar de sistema músculo-esquelético, tudo, mas é uma base de dados que abrange vários estudos, de várias áreas da fisioterapia. Vocês provavelmente já sabem disso, até porque tem muita gente que já está trabalhando com estudo científico, com revisão, com ensaio clínico. Mas eu estou falando isso porque teve uma estudante do segundo ano que me perguntou isso, né? Se tinha de outras áreas, enfim, eu acho sempre bom a gente deixar claro, né? Para caso a pessoa pretenda utilizar em algum momento. Vamos lá. Diatermia para fratura do tornozelo. Um estudo pequeno com alto risco de viés observou redução a swelling. Deixa eu só ver o que é swelling. Inchaço. Redução de edema. Um estudo com alto risco de viés observou redução do edema no tornozelo após uma terapia não térmica comparado com uma diatermia de ondas curtas pulsadas. A diatermia piorou o edema do cara no estudo. Eita. Não funciona e piora o edema. Aqui no caso é ondas curtas também. Tem que deixar isso colocado porque a gente resolve um dia utilizar na curiosidade. Não só não funciona, como pode piorar o edema para fratura do tornozelo. Caraca. Tá, né? Bom, vamos lá. Tratamento de osteoartrite no joelho. Fortalecimento do quadríceps femoral versus outros programas de treinamento. Olá. Additional hot packs, shortwave micro... ou ultrassom, ou TENS. Se a diatermia de ondas curtas
A diatermia de ondas curtas associada a hot packs seriam aquelas bolsas térmicas. Elas servem tanto para crioterapia quanto para hipertermoterapia. Então, aquelas bolsas térmicas aquecidas e diatermia foram superiores ao fortalecimento isocinético do quadríceps isolado. A maioria dos estudos observou que o fortalecimento do quadríceps tem um efeito na redução de dor e melhora da função. Apesar de ter tido essa diferença essa diferença aqui, ó, adicionando hot packs e diatermia por ondas curtas aqui quando ele fala superior ao fortalecimento isométrico isolado do quadríceps, cara, aqui ele deve estar falando ou de tônus, ou ele deve estar falando de resposta muscular para equilíbrio, para propriocepção. Mas que estranho. Deixa eu olhar esse trecho completo aqui para a gente não entender nada errado. Ah, tá. Aqui, ó, além de você fazer o fortalecimento de quadríceps, se você adicionar durante o exercício bolsas térmicas com armazenamento de calor e diatermia de ondas curtas ou ultrassom ou TENS, você tem um efeito superior do que fazer o exercício sozinho. Tá, então aqui o que eles viram? Para osteoartrite do joelho, o exercício de fortalecimento do quadríceps apresentou eficácia para fortalecimento muscular, redução da dor e melhora da função. O exercício funciona. Só que se ele for combinado com outras modalidades de terapia, com outras modalidades associadas, o efeito é maior, tá? Então, para osteoartrite do joelho, osteoartrite do joelho, fortalecimento mais diatermia, ondas curtas, dá uma quebrada aqui, diatermias por ondas curtas é superior ao fortalecimento isolado, tá? E aí, aqui junto ele comenta, vou colocar esse parênteses também, assim como o ultrassom TENS ou corrente russa. Então aqui, a diatermia associada a outras terapias pode potencializar, no caso associado ao fortalecimento, pode potencializar o efeito do fortalecimento de quadríceps para paciente que tem osteoartrite do joelho. Um trabalho complementar, é um efeito importante, né? Claro, não, a diatermia por enquanto não está servindo para utilizar ela para tratar sozinho, mas observamos assim como ultrassom, TENS e corrente russa, a diatermia, se associada ao fortalecimento de quadríceps, produz melhor efeito para redução de dor, fortalecimento e melhora da função em pacientes que têm osteoartrite no joelho, comparados àqueles pacientes que só fizeram exercício, que não tiveram nenhuma outra terapia associada. É um efeito legal.
Se por um acaso, por exemplo, eu tiver fazendo tratamento, se eu estiver fazendo um tratamento com um único paciente com osteoartrite, mas se eu tiver uma demanda grande desses pacientes, se eu fizer tratamento isolado, levando em consideração que eu vou precisar utilizar um aparelho de diatermia e não vou ter vários aparelhos disponíveis, pelo menos não a priori, não de início, não no setor público, pode ser uma forma de você utilizar a diatermia. Agora, se você, por exemplo, tem muito paciente com osteoartrite, aí eu já não sei o quão viável é utilizar esse método de adicionar outros tratamentos para fortalecimento de quadríceps, no que condiz a redução de dor, melhora da função e o fortalecimento muscular mesmo. Não vou falar de tratamento agora, a gente vai falar disso no próximo ano, tá? Mas eu só faço esse parênteses assim, porque a gente tem que sempre pensar nisso. Pensar na efetividade e também na aplicabilidade desse método. Mas, como aqui a gente está só querendo saber no que está utilizando e para que serve, o efeito está aí. Bom, intervenções não farmacológicas e não cirúrgicas para osteoartrite de joelho. Então, osteoartrite de joelho 2. Aí. Vamos lá. Balance training. Balance training é treinamento ou tratamento proprioceptivo. Dieta. Diatermia, não fala qual. Hidroterapia, laser, corrente interferencial. Mudpack. O que é Mudpack? Lama? Tá zoando. Ah, mas tem umas terapias, eu não lembro o nome agora, uma lamoterapia que o pessoal utiliza aí. Lama, estimulação elétrica neuromuscular, manipulação muscular, é, modalidades de eletro, vibração, Stuckout. Apresentam algum efeito positivo, mas precisam de mais estudos. Outras intervenções não mostraram ser efetivas ou os resultados foram muito heterogêneos. Resultado heterogêneo é um resultado que tem muita variação, muita variância, sabe? Por exemplo, você pega numa escala de 0 a 10 de uma avaliação, ao invés de todo mundo estar próximo da média do resultado, né, o resultado é uma mediana, tem uma variação muito grande. Vamos supor, ao invés de todo mundo estar ali perto do 3, do 5, do 4, 3, 5, 4, tem um que tirou 8 lá embaixo, o outro tirou 2 aqui, o outro tirou 7 e assim sucessivamente. Isso atrapalha na hora de eu tirar uma conclusão. Quando tem muita variação, ou a minha amostra, no caso, os participantes do meu estudo, tem algum problema ali que eu não consegui identificar e eu preciso resolver porque está influenciando no meu resultado, seja um cara mais apto a fazer exercício, menos apto, mais doente, menos doente, enfim. Ou a minha terapia não está sendo bem controlada, e aí está me dando um resultado um pouco mais confuso. Tá, eles concluem que o exercício é a melhor intervenção, campos eletromagnéticos pulsados e moxibustão mostraram-se promissores como opções de terapia, mas o exercício ainda é a melhor intervenção. Então aqui no osteoartrite do joelho 2 não funciona. No 1, como era associado ao exercício, e o exercício nos dois estudos mostrou-se eficaz, como complemento ele potencializou o efeito do exercício. Aqui, de maneira isolada, não funciona. Vamos lá. Dor pélvica crônica. O legal é que tá vindo bastante dor pélvica crônica. Tá vindo
bem variada a amostra aqui, né? Vamos lá. Diatermia, dentre outras terapias, apresentou resultados positivos, no caso, para redução de dor pélvica crônica. Só que os autores concluem que, ainda que as intervenções fisioterapêuticas apresentem benefícios, alguns benefícios para modalidades terapêuticas, as evidências atuais não podem suportar os resultados. Tá? E aí reclama de heterogeneidade, estudo de baixa qualidade, entre outros problemas. Então é aquela coisa, às vezes um estudo foi bom, só que aí na hora que você vai ver o estudo não é muito bem desenhado, o estudo tem algumas falhas. Aí em cima dessas falhas, o resultado positivo ele acaba tendo um tamanho maior do que ele realmente teria se o estudo fosse bem feito. Tá? Então, para dor pélvica crônica, eu também não posso falar que funciona. Próximo. Síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo, vamos lá. Aqui já aparece. Tá, vamos ver o começo do parágrafo. Por algumas modalidades eletrofisiológicas, evidências moderadas foram encontradas a curto prazo. Vamos lá. Contínuo versus pulsado versus placebo. Diatermia de ondas curtas. A médio prazo, outras terapias que não têm a nossa diatermia. Conclusão, evidência moderada, curto e médio prazo. Tá, então a curto prazo, diatermia, ondas curtas, superior ao placebo a curto prazo. Esse curto prazo, galera, é até 3 meses, tá? Quando o pessoal fala de prazo, de um modo geral, curto prazo de 4, vamos colocar assim, o tratamento fisioterapêutico dura entre 3 a 4 semanas, então vamos colocar de 3 a 12 semanas, tá? Esse aqui é curto prazo. Curto não. Aí, de 13 a 18 semanas, médio prazo. Alguns autores colocam mais, tá? Alguns autores colocam de 13 a 20 semanas, tá? Médio prazo. E aí, acima de 18 semanas, longo prazo, tá? Se tratando de tratamento fisioterapêutico, algumas doenças eu terei um caráter padrão comum remissivo, tá? A doença ela tem começo, meio e fim, ela regride por si só. E algumas doenças elas têm caráter crônico, tá? Eu não irei resolver essa doença na vida do paciente, mas eu posso tratar essa doença para evitar que ela progrida. Então eu tenho doenças que elas têm começo, meio, fim, e doenças crônicas. Doenças crônicas, eu não vou fazer tratamento fisioterapêutico. Eu vou fazer tratamento de manutenção. O tratamento fisioterapêutico ele dura no máximo de 3 semanas até 3 meses, até 12 semanas. Alguns tratamentos, como por exemplo
reabilitação pós-cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, eu tenho um protocolo de 5, 6 meses. Provavelmente o do Júnior foi por aí. 6 meses para mais, tá? Mas é muito raro, é muito pontual. A maioria dos tratamentos fisioterapêuticos é de 3 a 12 semanas, tá? Acima disso, eu tenho um tratamento de manutenção. Então, quando eu vou fazer um tratamento, por exemplo, com um paciente que tem osteoporose ou que ele tem osteoartrite, esse paciente não vai ser curado da osteoartrite ou da osteoporose. Ele vai ter osteoartrite ou osteoporose a vida inteira. Dependendo, pode ter até os dois. Só que o que eu posso fazer? Eu posso evitar a progressão da doença. Eu posso evitar a progressão da doença do meu paciente. Então eu posso atuar para que o meu paciente possa ter uma melhora, uma recuperação mais rápida. Uma melhora, uma recuperação mais rápida não. Para que ele possa evitar que os sintomas piorem, tá? E, consequentemente, retornar às atividades do dia a dia mais rápido. Por exemplo, quem tem osteoartrite vai ter muita dor articular, joelho, quadril, alguns casos mais raros, ombro, coluna. Se eu faço um trabalho de manutenção com esse paciente, eu evito ou eu retardo a progressão da osteoartrite, consigo ter alguma eficácia para redução de dor, para aumento de amplitude de movimento, melhora da função, e ele consegue voltar às atividades mais rápido fazendo o tratamento. Se ele não faz o tratamento, a chance da doença progredir é maior. Tá? Então ele vai passar a vida inteira fazendo o tratamento para retardar a progressão da doença. É um trabalho de manutenção. Tratamento fisioterapêutico, começo, meio e fim. Então, síndrome do túnel do carpo, a diatermia foi superior ao placebo a curto prazo, tá? A síndrome do túnel do carpo, ela tem um caráter mais crônico também, tá? Ela pode regredir em algum momento, mas ela tem um caráter crônico. É interessante, em se tratando de síndrome do túnel do carpo, ou qualquer patologia crônica, que eu faça um trabalho com o meu paciente de modo a promover a independência desse paciente. Tá? Meu paciente ele tem que ser independente no máximo possível, na medida possível. Quanto menos preso ele ficar à clínica de fisioterapia, melhor para ele e melhor para mim também, que consigo me dedicar, consigo redirecionar os meus horários, a minha schedule para outros casos. Tá? Então era isso que eu queria passar para vocês com relação a esses períodos curto, médio e longo prazo. Próximo, 10 horas já, vou começar aqui rapidinho. Dor subacromial. Dor subacromial. Para a dor subacromial, a evidência limitada para o uso de diatermia por micro-ondas. Diatermia por micro-ondas. E os autores concordam que, nesse caso, o exercício ainda é a terapia mais eficaz para melhorar da dor, amplitude de movimento e função. A adição de mobilização articular ao exercício pode acelerar a redução da dor a curto prazo. Laser, PMF, uma modalidade de eletro, e taping não são recomendados. Então, diatermia para dor subacromial não funciona também. Próximo. Whiplash. Associado. Neck pain. O que é o whiplash? Chicotada. Tá, ele tá dando aqui como lesões cervicais, tá? E dor cervical também, neck pain. Tá, então vamos lá.
Dor barra lesão cervical. Para dor barra lesão cervical. Vamos lá. Diatermia. Manual therapy, papapá. Ó, em contraste, adicionar manualterapia ou diatermia para o exercício, tratamento multimodal para um fisioterapeuta, tratamento comportamental, que é quando você ensina o paciente a manter uma postura correta para evitar dor, não aparenta trazer custo-efetividade para adultos com dor ou lesão cervical. Para dor ou lesão cervical também não funciona. Não é efetivo, não funciona. Estamos quase acabando aqui, hein, gente? Depois a gente vai dar uma olhada ali no infravermelho. O infravermelho vai ter menos estudos. Eu encontrei menos coisas específicas do infravermelho. Quando eu faço a pesquisa, eu tenho que tomar cuidado para não confundir com o laser, tá? Dependendo do estudo, principalmente laser de baixa intensidade, eles vão utilizar a caneta de 660, eles vão vai ter red ou infrared no termo. Só que a terapia é diferente, é o laser, tá? O infravermelho que a gente quer é o raio infravermelho, o movimento ondulatório que a gente estudou em aula. Outro trabalho para dor e lesão cervical. Então, dor e lesão cervical 2. Filme antigamente tinha tudo isso, era filme de tal 2. Hoje em dia já não tem tanto esse costume. Pera aí, aí. Dor cervical 2. Bora lá. Diatermia. Nossas evidências adicionaram, nossos trabalhos adicionou novas evidências. Ó, algumas modalidades terapêuticas não são efetivas e não devem ser usadas. Então, assim como no primeiro, para dor cervical também não funciona. Pedro, dor no ombro. Nossa, eu tô vendo muita coisa de dor no ombro recentemente. Tô falando de saúde do trabalhador e tenho dado uma olhada em vários trabalhos para dor no ombro. Nossa, tem muita coisa. Eu não sabia que tinha tanta coisa assim. A gente espera sempre o melhor resultado, mas, cara, tratamento fisioterapêutico para membro superior costuma ser muito mais problemático do que para membro inferior. Puta, membro superior, assim, você pode trazer de volta a função, mas não volta a ser do jeito que era. É muito difícil. Dependendo do tipo de lesão, do tipo de fratura, é muito difícil porque a estrutura é complicada. Tá? Dependendo do músculo, dependendo da articulação, do ligamento, é muito difícil. Membro inferior, se tratando, por exemplo, de quadril e joelho, principalmente, você consegue ainda trazer algum efeito, alguma eficácia maior, melhor. Mas membro superior, você consegue dar alta para o paciente com algum resultado satisfatório, principalmente redução de dor, melhora na função. Mas, por exemplo, a amplitude de movimento não vai ser a mesma, pode ser que tenha alguma dor residual, não volta a ser o que era, cara. Mas dá pra gente utilizar. Sintetizamos os achados, encontramos que tape pretensioned. Esse pretensioned tape, ele deve estar falando se tratando de dor no ombro, ele está falando de kinesiotape. Ele está falando de kinesiotape. Não usou o mesmo nome, porque kinesiotape é uma marca. Kinesiotape. É isso aqui, ó. Bom, vocês devem ter visto isso aqui nas Olimpíadas a rodo, né?
Ó, Kinesiotape. Então, para dor no ombro, dentro dessa revisão, não funciona. Ultrassom, corrente interferencial não são efetivos para tratamento do ombro. Entretanto, diatermia e injeções de corticosteroide apresentam resultados similares. Laser melhora a curto prazo a dor, reduz a dor a curto prazo. Ondas de choque não são efetivas para melhora na dor, mas tratam a calcificação tendínea. A maioria das atividades físicas não trazem benefícios a pacientes com dor subacromial, quer dizer, subacromial impingement syndrome. Oh, meu Deus. Síndrome do impacto. Ele tá vendo, nesse caso, dor no ombro, síndrome do impacto. Maior efetivo da enxame. Olha, não fala na conclusão de diatermia. Não fala ele fala de todas as técnicas aqui que funcionam e não funcionam, mas nem cita a diatermia. Então, para dor no ombro, mais especificamente aqui, síndrome do impacto, também não funciona. Osteoartrite de novo, cara. Agora começando a ficar repetitivo já. Ó, também não traz benefícios superiores com sham control. Esse sham control é o placebo. Sham control é o placebo. Ô Arthur, você lembra o que é placebo, Arthur? Lembro, professor. Qual que é a do placebo, cara? Que é placebo? Peraí que a internet tá ruim. Fala de novo. O que é placebo? O placebo é quando você finge que está aplicando alguma coisa, mas não conta ao paciente. Aí ele vai achar que está acontecendo aquilo que você falou a ele, só sem aplicar. Aí sim, Arthur. Arthur tá ligado na aula, mano. Aí sim. Aí sim, é nóis, Arthur. Vamos lá. Tá, eu peguei aqui no pulo. O próximo é o Rogel, viu, Rogel? Fica aí assistindo o jogo do Fluminense que eu sei. Aumentar. Tá jogando o Santos agora. Tá jogando o Santos. Não, o Fluminense. É Libertadores, Rogel? Ankle joint dorsiflexion. Intervenções, vamos lá, vamos voltar aqui, a gente dá uma brincadinha aqui, mas intervenções para aumentar a amplitude de movimento de dorsiflexão do tornozelo, tá? Intervenções para aumentar a dorsiflexão do tornozelo. E aí falando de amplitude de movimento. 23 estudos foram eleitos. Algumas evidências apontam eficácia de alongamento estático combinado com ultrassom, diatermia e gelo. Aumento da dorsiflexão do tornozelo. Funciona associada ao alongamento estático, tá? Então, para aumento da dorsiflexão de tornozelo, com base no que a gente encontrou aqui, ó, a diatermia funciona, só que ela funciona combinada com o alongamento estático. Ela promove bons resultados, eu ganho amplitude de movimento para fazer dorsiflexão no meu paciente. Só que é importante, porque assim, como eu sempre falo, tem muito problema que o paciente traz, que é uma cirurgia mal cicatrizada, ou um tratamento cirúrgico antigo,
ou uma lesão que não recebeu o tratamento adequado, tá? E chega para fisioterapia com toda a esperança do mundo para a gente resolver o caso. Na maioria das vezes, a gente precisa voltar esse cara pro médico, tá? Explicar para ele ponto a ponto do que está acontecendo e voltar pro médico, porque principalmente se tiver que fazer uma nova intervenção cirúrgica, é trabalho do médico. Em alguns momentos, em algumas situações, o paciente está apto para que nós possamos realizar o tratamento dele da maneira mais adequada e ter os ganhos que nós almejamos, tá? Quando eu falo de fratura ou de luxação ou subluxação de tornozelo, eu tenho uma quantidade enorme de edema gerado, eu consigo remover esse edema, ele tem uma remoção natural, e algumas terapias, como eu já comentei anteriormente, placebo ou não, trazem uma efetividade grande para a recuperação muscular e para a redução do edema, como é o caso da imersão em água fria. Eu vou me restringir só a ela, porque eu não pesquisei mais a fundo outras modalidades de crioterapia, mas imersão em água fria. Com isso, aí vai de cada um. Eu, particularmente, penso muito na função. Se o meu paciente consegue ficar de pé, consegue caminhar sem maiores dificuldades, consegue voltar ao trabalho, legal, missão cumprida. Se a amplitude de movimento do pé dele para fazer a dorsiflexão na articulação do tornozelo ainda está comprometida, em virtude de uma luxação, subluxação ou lesão muscular ligamentar que seja, pode ser um tratamento viável, tá? Para aumentar, para incrementar essa amplitude de movimento. E aí, claro, como na marcha eu preciso, nas passadas eu preciso trabalhar essa dorsiflexão, consequentemente, se eu melhorar a dorsiflexão, eu consigo melhorar também a marcha do meu paciente. Claro que a marcha é todo um conjunto, toda uma cadeia de ossos, ligamentos e músculos, mas o pé é um fator importante. Então, consideremos esse resultado aqui também, um resultado legal. Bom, ombro congelado, capsulite adesiva novamente, galera. Já teve capsulite adesiva? Vai ter aqui capsulite adesiva 2. Vamos ver para que serve capsulite adesiva 2. Vamos lá. A diatermia de ondas curtas foi mais efetiva que exercícios em casa. Olha, é um resultado legal. Opa, só lá em cima. Foi mais efetiva que exercícios em casa, tá? Aí ele fala de outras técnicas fisioterapêuticas aqui. Tem evidências limitadas clínicas que apontam a efetividade de tratamentos para ombro congelado, para capsulite adesiva. Eles não podem tirar uma conclusão com relação ao custo-benefício de diferentes tratamentos. Mas aqui, foi superior. Lá fora, quando você fala de Austrália, Reino Unido e os países que o Reino Unido colonizou, você tem essa questão que muito do que o paciente puder fazer em casa, ele vai fazer em casa. Ele só vai para a clínica de fisioterapia se ele precisar utilizar algum recurso que só tem na clínica de fisioterapia ou se ele precisar de algum tratamento que precise da atenção do fisioterapeuta para fazer. O que ele puder fazer em casa, aplicação de diferentes modalidades de termoterapia, exercício, alongamento, os caras passam um programa para ele, acompanham por telefone ou acompanham por zap e ele faz de casa, tá? Então esse aqui é um resultado legal, Diatermia de ondas curtas é mais efetiva que exercícios para casa para tratar a capsulite adesiva. Um estudo do qual funciona melhor que exercícios em casa. Funciona melhor que exercícios em casa.
em ou na casa. Um resultado interessante do uso da diatermia, para capsulite adesiva. Na primeira, ondas curtas não funcionou. Esse aqui, qual que era esse aqui? Era ondas curtas também? Vamos dar uma olhada. Ondas curtas também. Ondas curtas. Temos uma divergência entre as evidências aqui. Uma evidência falou que não funciona, a outra falou que funciona. Aí aqui, nesse caso, quando eu chego nesse ponto aqui, duas evidências divergindo uma da outra, o ideal é que eu poderia buscar uma terceira evidência para esse mesmo quadro, ou eu poderia pesquisar só tratamento de capsulite adesiva isolado. Só tratamento de capsulite adesiva. Tá? E aí, se nessa amálgama de terapias que eu pesquisar, a diatermia se sobrepor, aí eu adoto a diatermia. Tá? Quando tem essa duplicidade de eficácia, né? A osteoartrite a gente já viu. Vou nem ver de novo. Teve 3 que não deu nada. Dor cervical. Terapia manual com ou sem physical medicine, no caso são terapias médicas associadas para dor cervical. Evidência de qualidade moderada sugere que mobilização, manipulação e técnicas para manipulação de tecidos moles reduzem a dor e promovem maior satisfação quando comparado à terapia à diatermia de ondas curtas. Então, já tínhamos visto aqui dor cervical, né? Dor cervical 3 não funciona. Bom, galera, então chegamos, né, aqui na nossa... Agora aqui nós vamos olhar protocolos de aplicação, mas a gente precisa tirar alguma conclusão, né? Diatermia. E aqui eu vou colocar ondas curtas / micro-ondas. Tá? O que a gente conclui? Para que serve a diatermia? Manguito rotador não vira, capsulite adesiva diverge. A osteoartrite do joelho, associada ao tratamento de fortalecimento, traz um efeito, potencializa o tratamento de fortalecimento comparado ao fortalecimento isolado. Apesar que nós vimos outros trabalhos para osteoartrite que não teve efetividade, se ela aplicada de maneira isolada. Tá. Para a capsulite adesiva, aquele resultado divergente funciona melhor que exercícios em casa ou exercícios feitos na casa. Utilização de ondas curtas também. Tornozelo não funciona. Funciona. Síndrome do túnel do carpo a curto prazo foi superior ao placebo a curto prazo. Aí depois aqui nada mais funciona. Aumento da dorsiflexão do tornozelo. Funciona associada ao alongamento estático. Olha, gente. Mesmo conflitante, para capsulite adesiva eu tive uma revisão que não teve eficácia e na outra teve melhor que exercício. Para a síndrome do túnel do carpo, teve função a curto prazo, tá? Esse manguito rotador tá perdido aqui. Então, assim, aí depois eu tenho outras 2 terapias que ela tem eficácia, mas se utilizada
associada a outras modalidades terapêuticas. Então, assim, se vocês tiverem um grande fluxo de pacientes que têm ou capsulite adesiva ou síndrome do túnel do carpo, pode pensar em utilizar a diatermia por ondas curtas, tá? Aquilo que eu falei, pega um levantamento só de síndrome do túnel do carpo, outro só de capsulite adesiva, para ver se a diatermia se sobrepõe às outras técnicas fisioterapêuticas, tá? Porque é que vocês vão precisar adquirir o equipamento, né? Então tem que ver se para síndrome do túnel do carpo e capsulite adesiva é superior ao ultrassom, que vocês também vão ter que adquirir, é superior ao exercício, é superior a modalidades de termoterapia que vocês podem improvisar, podem fazer de um jeito diferente, tá? Mas se fosse para utilizar, eu utilizaria nessas duas patologias. Osteoartrite, eu já tenho uma literatura vasta falando do exercício, da efetividade do exercício, então ainda que ondas curtas possa potencializar essa efetividade, mas, pô, vou comprar um aparelho para potencializar o efeito de outra terapia. O ideal é que se eu for gastar dinheiro com esse aparelho, que ele sozinho possa resolver 2, 3 patologias, pelo menos. Aumento da dorsiflexão tornozelo também é outra coisa que, assim, vai ter um caso ou outro que você vai ter um paciente um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Mas adquirir um equipamento só para isso também, né? Só se tiver um fluxo grande de gente que tem esse tipo de acometimento, aí beleza. Mas não vejo por quê. Então, diatermia, ambas de ondas curtas, apresentaram alguma eficácia para síndrome do túnel do carpo a curto prazo e para capsulite adesiva. Boa noite para a galera que entrou depois aqui. Eu entrei e emendei numa conversa aqui, acabei nem vendo quem foi entrando depois. O chat está escondidinho aqui. Mas nesse caso o chat está escondido, mas eu tô ouvindo aqui, tá? Então, se tiver alguma coisa aqui, ó, o pessoal só apareceu para dar um oi. Pra dar um oi assim, apareceu no chat lá para colocar lá aqui, confirmar a presença. Vamos lá. Então, vamos dar uma olhada no que está sendo utilizado de protocolo de diatermia de ondas curtas e microondas, tá? Bom, direto na intervenção no protocolo, ó, na diatermia, deve ter utilizado um placebo para utilizar real diatermy, deve ter utilizado placebo. Ó, ondas contínuas, diatermia de ondas curtas contínuas, utilizando a frequência de 27,12 MHz, que é a frequência que a gente citou em sala de aula. Aqui tem o equipamento. Vamos dar uma olhada nesse equipamento aqui, ó. O equipamento, pelo menos, que foi utilizado nesse estudo, né? Ó, vamos lá, então. Protocolo. Aplicação contínua de ondas curtas, 27,12 MHz de frequência, tá? Intensidade de 40 a 70 watts, aplicado por 15 minutos, nesse protocolo especificamente, em torno do cotovelo por 10 sessões, todo dia. Então, a aplicação foi diária, por 10 dias, 15 minutos, intensidade de 40 a 70 watts, utilizando a frequência da onda de 27,12 MHz e a aplicação contínua do nosso equipamento de ondas curtas, tá? E com relação ao diatermia por microondas, dá uma olhada aqui, Education Program. Ué, eu separei aqui, mano. Aqui, ó. E o equipamento que eles utilizaram foi esse equipamento aqui, ó.
não tá aparecendo. Vamos pegar uma imagem maior. Aqui, ó, foi esse equipamento. Então, deixa eu abrir uma outra guia, ver se fica maior a imagem. Pouca coisa. Então aqui, ó, eu tenho as bobinas do equipamento, provavelmente posicionou as bobinas de ambos os lados do paciente. Na telinha aqui embaixo, no visor, programou para ser ondas contínuas, regulou a intensidade de 40 a 70 watts, aplicou por 15 minutos no cotovelo do paciente todo dia, no caso, 10 sessões, direto. Tá? Vamos ver o outro protocolo aqui, ó. Utilizaram o Ultramed. Bom, utilizaram vários aparelhos aqui. Vamos dar uma olhada aí, mas só pra gente ter uma ideia só. Não. Parece coisa da Intelbras aqui. Ultramed 601, lalalala. Vamos ver se vem um aparelho pra gente dar uma olhada no tipo de aparelho que veio. Nada. Deixa eu ver se Cura Plus 419 aqui. Esse aqui já apareceu já. É esse aparelho aqui, ó. É esse ou esse? 419, esse aqui, ó. Nossa, aparelhinho, o estudo deve ser antigo. Deixa eu abrir só a imagem pra gente poder ver o tipo de aparelho. A gente já viu em sala de aula, só pra gente poder ver. Parecido com o aparelho anterior, vai. Vamos colocar que o aparelho anterior era dos anos 2010, esse aqui é dos anos 90, mas vai exercer a mesma coisa. Bom, operaram também na frequência de 27,12 MHz, aplicaram uma intensidade de 300 watts, tá? Fala do tempo? Não fala do tempo de aplicação? Como assim? É que estudo doido? Não fala do tempo de aplicação. 5 a 6 minutos, professor? Aonde? É pra baixo ali, ó, tá falando exercício program. Aí tá falando de 5 a 6 minutos naquele ali? Não. Não, esse aqui já é outra modalidade terapêutica. O que a gente quer tá aqui, ó. Que é a utilização da diatermia de ondas curtas. Ó, ele dá o parâmetro. Ó, aplicação no diâmetro, numa região de 10 centímetros. Ó, frequência, intensidade. Mas não fala o tempo. Tá, deixa eu só ver aqui, tá falando no aplicação na perna, deixa eu só ver a articulação certinha. Ó, osteoartrite de joelho. Então a aplicação foi no joelho. Então o paciente se sentou, posicionou a perna sobre uma mesa, né, expôs o joelho. Aí, muito possivelmente, eles acoplaram os dois braços do equipamento em torno do joelho, aplicaram a frequência de 27,12 MHz, a intensidade de 300 watts, mas não fala o tempo de aplicação. Não falou o tempo de aplicação. Bom, esse trabalho não é muito antigo não, esse trabalho é de 2012. O outro trabalho é de 2019, o outro trabalho é um pouco mais novo. Bom, de um modo geral, deu para a gente ter uma noção do que está sendo utilizado de diatermia, no caso, diatermia por ondas curtas, tá? O equipamento é muito parecido com o que a gente viu em sala de aula, varia, só o equipamento é um pouco mais novo, tem um visorzinho digital um pouco mais bonitinho. Eu vou ficar com esse protocolo aqui porque eu tenho tempo de aplicação.
Se tratando de joelho, não ficou muito mais que 15 minutos também, 15, 20 minutos, apesar que a articulação do joelho é um pouco maior que a articulação do cotovelo. Mas o tempo deve ter variado em torno de 15 a 20 minutos. Mas deveria ter o tempo no outro protocolo. Mas é isso. Posiciona o paciente, expõe a articulação, posiciona os braços do equipamento, frequência 27,12 MHz. A intensidade, como nós vimos em sala de aula, vai variar dependendo do tecido e da área que você vai aplicar. Quanto maior a área, maior a intensidade para você ter maior efetividade da técnica. E aqui nós vimos que foi aplicado por 15 minutos no cotovelo. No joelho da pessoa deve ter uma aplicação próxima disso, uma aplicação semelhante a isso. Bom, era esse o ponto que eu queria trazer para vocês de diatermia, tá? O que eu faço com isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr isso aqui, eu vou salvar isso aqui do lado, vou abrir um arquivo novo para a gente poder verificar ondas vermelhas, né? A gente já está quase acabando a nossa aula, para poder verificar ondas vermelhas. Vamos lá, diatermia. Aí, salva. Agora eu vou abrir um novo aqui, ó. Raio infravermelho. Raio barra onda infravermelho. Tá? Vamos lá. Vocês veem que são duas modalidades terapêuticas voltadas para aplicação de calor, tá? Por diferentes vias, mas o resultado final da aplicação dessas ondas é a aplicação de calor. Claro que quando eu falo de onda, eu estou falando de transporte de energia também, eu estou falando de movimento ondulatório nos tecidos, vibração dos meus tecidos. Então eu posso ter um efeito mecânico também. Tá? Eu posso ter um efeito, se tratando ainda de matéria, toda onda mecânica leva energia e interage com a matéria seguinte. Então, aqui eu terei, diferente da termoterapia, da hipertermoterapia, onde eu só tenho calor efetivamente, aqui eu posso gerar calor e também ter um efeito vibratório sobre os tecidos. Bom, vamos lá então. Infravermelho. Leishmaniose, para tratar leishmaniose. Mais uma vez, aqui nós teremos menor quantidade de revisões, porque eu encontrei menos revisões no Pedro utilizando infravermelho. Infrared, aqui, ó. Resultados promissores para tratamento de leishmaniose na pele, quando comparado meglumine anti-imune. Deve ser um medicamento. Calor tem very low side effect. Efeitos low side effect, baixa quantidade de efeitos adversos, tá? Tipo, na hora que você estiver aplicando o equipamento, aplicando a terapia, não vai ter efeito adverso no seu paciente, ou a chance de ter é menor. Bom, ele fala que pode ser, um tratamento promissor. Resultados promissores quando comparado a outra medicação aqui. Tá, e não bate o martelo para saber se melhora e se traz alguma melhora. Se tratando de leishmaniose, eu provavelmente vou estar falando de regeneração tecidual, tá? As pessoas que têm leishmaniose, elas costumam... Deixa eu ver se eu abro no Google aqui ou não. Não vou abrir não, porque eu não sei que imagem vai. É uma imagem muito feia aqui, vocês não são obrigados a ver isso agora, é meio complicado. Mas pessoa que tem leishmaniose, que era a antiga lepra, ela tem muita lesão cutânea, muita lesão tecidual. Então aqui está falando que a aplicação de diferentes modalidades de calor trazem resultados promissores para a leishmaniose. Esses resultados promissores aparentemente não são resultados, ele não está especificando se é regeneração tecidual,
se é melhora da função, se é regressão da doença como um todo. Resultados promissores. O resultado promissor é uma promessa, assim como uma promessa. Então eu vou colocar aqui, ó. Pode ser que funcione. Vou colocar bem em dúvida aqui, vou colocar em aberto. Nem que não funcione, nem que funcione. Como é promissor, pode ser que dê certo. Porque o próprio autor fala aqui embaixo que você precisa de mais estudos observando a efetividade disso aqui. Pá. Síndrome da fadiga nos membros inferiores. Deixa eu só ver se é essa a tradução aqui, para não falar bobagem para vocês. Ah, não, síndrome das pernas inquietas. Ah, a gente já viu isso, síndrome das pernas inquietas. É a galera que, principalmente quando tá dormindo, não consegue parar de movimentar a perna, isso gera cansaço, gera dor, gera um monte de problema. A galera fica mexendo a perna quando ela tá parada ou quando ela tá em repouso, quando ela tá dormindo, descansando, né? Em repouso ou dormindo. Vamos lá. Infrared. Vamos lá. Ó, efeitos significantes para exercício, acupuntura, compressão pneumática e luz infravermelha. Ah, pá, 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 pá. Efeito positivo. Mas ele não fala no que melhora? Ó, near infrared light show different effects na severidade dos sintomas. Ah, tá, melhora dos sintomas. Síndrome da perna inquieta. Melhora dos sintomas. De novo, síndrome da perna inquieta. Ó, funciona melhor que tratamento controle, tá? Control conditions. Eu tô falando de tratamento controle, eu posso estar falando tanto de gente que não fez nada, quanto placebo, quanto o tratamento usual, tratamento médico usual. Tratamento médico usual é quando eu vou no médico, medicamento, repouso, eu volto para minha casa. Ah, ó, alguns estudos foram identificados e evidência de baixa qualidade foi encontrada. Ele apresenta eficácia maior comparado ao grupo controle. Bom, aí síndrome da perna inquieta de novo, 2, né? Superior ao controle, melhora dos sintomas. Bom, você já tem duas revisões sistemáticas falando a mesma coisa. Então, o tratamento da síndrome da perna inquieta, uma boa efetividade. Vamos lá. Neuropatia periférica diabética. Neuropatia periférica diabética. Para neuropatia periférica diabética, ó, o uso de fototerapia monocromática infravermelho. Pá. Ó, tem estudos limitados indicando que o infravermelho pode trazer melhoras a curto prazo na sensibilidade tátil, mas provavelmente não vai ser sustentado ao longo do tempo. Evidências limitadas dizem que a infravermelho não melhora relief. Não promove alívio de sintomas.
Não promove alívio dos sintomas e pode promover melhora da sensibilidade tátil a curto prazo. É porque tem isso também, a galera que tem pé diabético, essa galera tem perda de sensibilidade. Tanto que é muito comum você ver essa galera quando tá caminhando, tá fazendo alguma atividade, alguma coisa, machucar o pé e não perceber. A galera machuca o pé e não se toca que machucou o pé, porque a sensibilidade está comprometida. Então, promove melhora da sensibilidade tátil. Opa. Curto prazo sem hora da dor neuropática. Melhora sensibilidade tátil, mas não melhora a dor. Tá, vai. Outro de pé diabético. Só serve para pé diabético e síndrome da perna inquieta. Tá. Bom, vamos ver que eles concluem aqui. Ó, esses trabalhos foram incluídos, apesar da análise dos desfechos medidos, levando em consideração significância estatística e relevância clínica, fortalecimento dos membros superiores, o exercício de fortalecimento de membros inferiores, trouxe uma recomendação fraca. Deixa eu ver o que é fair, só para não falar besteira. Fair. Não. Razoável. Traz uma melhora razoável. Opa, cadê? Aqui. Traz uma recomendação razoável para tratar disfunção. Balance interventions. Balance dysfunction. Aqui é a galera que tá com problema de equilíbrio. Tem isso também, galera. Quem tem dor periférica neuropática compromete o sistema nervoso como um todo. Então, essa galera, além de perda de sensibilidade, eles têm perda de... o comando motor fica comprometido e tem perda de equilíbrio. Tá? Então não consegue fazer a manutenção, principalmente do tônus do pé na hora que estiver caminhando, e isso pode comprometer marcha, pode comprometer a atividade do dia a dia, comprometer trabalho. Então aqui, ó, o exercício de fortalecimento traz, dentre as intervenções que eles observaram, pode ser uma recomendação razoável para melhorar o exercício, para melhorar o equilíbrio, né? Já que está falando de balance, para melhorar o equilíbrio do meu paciente. O infravermelho não melhorou o equilíbrio para, vamos ver, neuropatia periférica diabética 2. Não houve melhora do equilíbrio. Falando de equilíbrio, eu posso estar falando de tronco também, mas eu estou falando fatalmente de membros inferiores. Tá? Foram essas as revisões que eu encontrei na base Pedro, falando especificamente de infravermelho, tá, galera? Então vamos lá. Para leishmaniose, tratamento promissor, pode ser que funcione. Síndrome da perna inquieta trouxe melhora dos sintomas, inclusive na segunda revisão superior ao controle, então a gente já pega aqui. Neuropatia periférica diabética. Na primeira revisão, melhora da sensibilidade tátil a curto prazo, mas não se sustenta ao longo do tempo. Não melhora a dor.
E na segunda revisão não tem melhora do equilíbrio nos membros inferiores. Então o infravermelho por enquanto está servindo bem só para quem tem síndrome da perna inquieta. É aquela coisa do que a gente falou da diatermia. Se você vai tratar uma patologia ou outra, a menos que você tenha uma demanda muito grande desses pacientes, e você precisa fazer um tratamento individualizado no boxe, paciente com terapeuta, você pode avaliar se vale a pena, né? Mas para essas patologias, eu procuraria outras alternativas. Porque assim, você pega lá, por exemplo, a última aula que a gente fez disso, a gente falou do ultrassom. O ultrassom serviu para três ou quatro doenças reumáticas diferentes. Né? Serviu para 3 ou 4 doenças reumáticas diferentes, assim, foi superior a outras modalidades terapêuticas. Então, dentro daquelas patologias, o ultrassom estava sendo realmente indicado. Aqui, a terapia teve eficácia. Ela não foi o infravermelho não foi superior a outras modalidades terapêuticas. Pelo menos não apareceu isso de maneira direta, só para síndrome da perna inquieta. Assim como a diatermia. A diatermia, deixa eu já abrir lá que eu já nem... Cadê? Área de trabalho aqui, ó. Serviu para capsulite adesiva e para síndrome do túnel do carpo, né? Não foi superior ao placebo no caso da síndrome do túnel do carpo, e com relação à capsulite adesiva, a evidência foi divergente. Ó, uma opinião que eu deixo aqui, particularmente, duas terapias que, com o que a gente viu hoje, pelo menos, não me convenceria, por exemplo, a adquirir esse aparelho. Né? Se eu tiver outras terapias, não que sejam mais abrangentes, mas que possam ter eficácia parecida e principalmente um menor custo ou uma maior praticidade para a utilização, porque aqui eu estou falando de 2 equipamentos que eu vou ter que posicionar meu paciente e aplicar, para o dia a dia, cara, não vira. Bom, vamos lá então, vamos ver o que está sendo utilizado de equipamento, de aparelho, então, do infravermelho. Ó, Anodyne Model, deixa eu já colocar esse Anodyne Model. Ah, tem isso, viu, galera? Aqui a gente faz uma atualização e eu vou ter que ser obrigado a fazer essa atualização na aula também. Vou até colocar essa observação. Eu encontrei muitos estudos com isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu abrir na nova guia fica melhor para enxergar. Com esse equipamento aqui de infravermelho, tá? Eu posiciono, ao invés de eu ter aquele equipamento que cria as ondas, que tem uma resistência grande, que pode ser com ou sem luz visível, aqui eles estão utilizando o equipamento que eu posiciono eletrodos, e esses eletrodos fazem a emissão do infravermelho. Eu posiciono no polo que eu quero do meu paciente, e ele joga a onda infravermelha naquela região. Tá? Os dois estudos serão realizados utilizando esses eletrodos. Só lembrando, na escala Pedro, toda vez que eu seleciono um estudo para verificar a utilização do tratamento, são estudos de boa qualidade, tá? Ou da mais alta qualidade disponível. E é isso aqui que eles estão utilizando, é esse equipamento que parece um equipamento de eletro. Tá? Você posiciona os eletrodos no paciente, liga o equipamento e ele emite as ondas de infravermelho. Na aula eu apresentei um equipamento diferente, um equipamento mais antigo. Tá? Então vamos lá, a configuração que ele está utilizando. Os pads que ele chama aqui, ó, não é nem eletrodo, pad, os pads que ele chama aqui é feito de
diodos de galho, alumínio, arsênio, tá? Que vão emitir a energia para o nosso infravermelho. Ó, o comprimento de onda do infravermelho é de 890 nanômetros. A intensidade da energia liberada aqui não está mandando em watts, está mandando em joule, tá? Eu não falo o tempo de aplicação. The conductor. Essa galera que não fala o tempo de aplicação do rolê, cara. Só que eu tô muito acostumado a pegar trabalho que fala de exercício, quantidade de série, quantidade de repetição, tempo de corrida, intensidade, papapá, papapá. Ele só fala o equipamento que ele utilizou, mas ele não fala aqui no protocolo o tempo. Deixa eu ver se no outro fala. No outro é o mesmo. Deixa eu ver, são os mesmos autores? Não, são autores distintos aqui. É o mesmo equipamento. Aqui, ó, o mesmo equipamento, Anodine, pá. Ó, comprimento de onda 890 nanômetros. Aqui ele já manda 1,3 joule por centímetro de intensidade. Ó, vamos lá, aqui ele dá mais detalhe da aplicação. Tem 4 pads. 2 eles colocaram na região plantar do pé. E outros 2 eles colocaram na face lateral do pé. Então, 2 na região plantar e 2 na face lateral do pé. Por 40 minutos por dia. Tá? E os pacientes foram instruídos a aplicar 7 dias por semana por 90 dias. Caraca, eles aplicaram 90 dias direto o rolê? Então vamos lá. O equipamento que eles utilizaram aqui na aplicação era o Anodine, 2 na sola do pé, 1 em cada lateral. 1 em cada lateral. Comprimento de onda emitido 890 nanômetros. Pelo que eu estou vendo aqui, deve ter alguma parte para programar, mas eu não vi nenhuma tela aqui para você poder regular. Deve ser automático, né? A intensidade de 1,3 joule. E aí o que eles faziam? Colocavam o equipamento, programavam a intensidade, comprimento de onda, e aí faziam uma aplicação diária de 40 minutos. Todos os dias, todos os 7 dias da semana, por 90 dias, mano. Ó, e aqui é para tratar neuropatia periférica diabética. Deixa eu ver isso aqui, se é o mesmo caso. É o mesmo caso. Neuropatia periférica diabética. Esse negócio deve servir muito bem para neuropatia periférica diabética. É um tratamento, né? Mas para neuropatia periférica diabética, tanto na revisão quanto aqui na aplicação deles, tá? Mas é essa aplicação que nós estamos tendo do infravermelho hoje, galera.